Capítulo 530, Vitória e Derrota. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, YUNGQC, Bru. Quando o holograma da lança de nível Terra apareceu, instantaneamente o fluxo da batalha mudou. SSSS Caixa. O esboço do holograma da lança de gelo era feito de belos cristais de gelo, e por onde a lança passava, tudo era congelado e então imediatamente pulverizado. Holograma de arma nível Terra. Zhao Feng realmente tem em mãos uma arma incompleta de nível Terra. Os dois soberanos ficaram chocados. No continente Flor Azul não havia armas nível Terra completas, apenas armas incompletas, mas mesmo elas eram raras, e todas estavam nas mãos de soberanos. No entanto, neste momento, uma arma incompleta nível Terra apareceu nas mãos de um dos reis dos gênios incomparáveis, e ele usá-la com sucesso era algo realmente chocante. Os dois soberanos não podiam imaginar o quão forte seria uma arma nível Terra completa. Quebre. Zhao Feng circulou seu poder de linhagem para usar algum poder das leis de sua lança Imperador do Gelo e ter um efeito parecido com a de arma nível Terra. A expressão de Yu Tianyao mudou drasticamente quando seu poderoso ataque foi instantaneamente transformado em gelo e pulverizado por Zhao Feng. Peng. Seu sangue parecia ser congelado pelo holograma da lança, enquanto era empurrado dezenas de metros para trás. Zhao Feng não o perseguiu de imediato, isso porque o poder de uma arma nível Terra é muito terrível. Então, se ele não o controlasse muito bem, ele poderia facilmente matar alguém comum do meio passo do reino núcleo da origem. Pensando em quando estava na Terra Proibida dos 100 Túmulos e derrotou o líder de Templo Esqueleto, Zhao Feng havia usado esse holograma da lança para vencê-lo sem qualquer resistência, até mesmo fazendo com que o líder de Templo implorasse misericórdia. Mas agora, onde ele havia feito grandes progressos em todos os aspectos, o poder de sua arma incompleta de nível Terra estava mais forte do que naquela época. Uma arma incompleta nível Terra. A intenção de batalha de Yu Tianyao continuou aumentando enquanto ele ria friamente e agarrava o ar. Chua! Um cabo de uns 10 centímetros apareceu em sua mão, condensada com o esboço de uma espada quebrada que, de repente, emitiu uma poderosa e dominante aura de um rei da espada que governava sobre todos. Punho de espada. Uma arma incompleta nível Terra. Zhao Feng ficou ligeiramente surpreso. A lança Imperador do Gelo que ele obtera era basicamente mais completa que esse punho de espada, mas ele só podia utilizar uma parte de seu poder. Esse punho de espada, quando completa, era provavelmente a arma de um rei do reino do semideus. A aura aterradora fez os corações dos dois soberanos tremerem. Incomparável sob os céus. Com a sombra fria sobrepondo Yu Tianyao, seus movimentos eram os mesmos e, com o punho de espada quebrada de nível Terra, ele trouxe consigo uma deslumbrante brilho cristalino que contra-atacou Zhao Feng. Ao mesmo tempo, Zhao Feng empurrou a sua brilhante lança de gelo azul, cercado por vento e relâmpago e ondulações de cor roxa, varrendo tudo ferozmente. Din. SSSSSSSS. O poder das duas armas nível Terra se chocaram liberando uma aura aterrorizante e criando um buraco no vazio. Sob os resquícios do poder do choque, um pequeno buraco apareceu no holograma da lança de gelo azul. Mas no instante seguinte, uma frieza aterrorizante congelou o punho da espada de Yu Tianyao. As auras das duas armas nível Terra entraram em choque, criando ondas de choque devastadoras, fazendo com que sangue escorressem dos cantos das bocas de Zhao Feng e Yu Tianyao. A diferença era que, a lesão de Zhao Feng sob a hidratação de seu poder de linhagem, estava se recuperando, mesmo que lentamente. Afinal, essa lesão foi causada pelo poder de uma arma nível Terra, o que dava alguma resistência em sua velocidade de recuperação. Já a situação de Yu Tianyao era um pouco pior. Sua velocidade de recuperação era metade da de Zhao Feng, isso porque ele estava sob o estado da linhagem celestial de batalha incomparável e também possuía uma poderosa resiliência. Isso é péssimo.
Se isso continuar, será extremamente perigoso. As expressões dos dois soberanos mudaram, porque o poder que esses dois jovens apresentaram excedeu seus limites e chegou ao ponto em que pode até ameaçar os soberanos. Parem! Ao longe, em meio às nuvens, uma voz estrondosa estremeceu o céu, fazendo com que dos céus e da terra se movessem como ondas de maré, criando uma pressão invisível que cobriu tudo num raio de dezenas de quilômetros. Qual fez até mesmo as almas do soberano Bayundao e patriarca Hong estremecerem quando sentindo uma pressão inexplicável. Shua! Na frenesi da esmagadora aura, um elegante e belo homem desceu entre Zhao Feng e Yu Tianyao. Soberano Yu Xingchen. Reconhecendo o recém-chegado, o patriarca Hong deixou escapar o nome. Separem-se. Yu Xingchen acenou a mão e uma translúcida e magnífica mão surgiu no vazio, gradualmente crescendo de cima para baixo, separando bruscamente o poder das duas armas nível terra. Ban! Ban! Os dois reis dos gênios incomparáveis foram empurrados para trás, por uns 250 metros sob uma força branda. Mesmo assim, Zhao Feng quase vomitou um bocado de sangue. Olhando de perto, o poder gerado pela colisão das duas armas nível terra foi lentamente envolvido por Yu Xingchen, mesmo com um pouco escapando. Momentos depois, o poder da colisão foi completamente dissolvido por Yu Xingchen, qual soltou um suspiro de alívio antes de encarar Yu Tianyao. Você é realmente muito ousado por usar deliberadamente a linhagem celestial de batalha, incomparável. Você acha que pode suportar as consequências disso? Yu Tianyao permaneceu em silêncio, mas sua intenção de batalha rapidamente desapareceu, deixando sua pessoa tão magra e seca como madeira morta. Era óbvio que a linhagem celestial de batalha, incomparável, tinha efeitos colaterais. Esta linhagem, uma vez sobrecarregada, parece ter consequências terríveis. Você acha que um Lorde verdadeiro pode realmente usar o poder remanescente de uma arma nível terra? Se eu não chegasse a tempo, vocês dois poderiam ter perdido suas vidas. Yu Xingchen se acalmou e voltou seu olhar para Zhao Feng. Zhao Feng não respondeu, e também tinha traços de medo em seu rosto. Sendo um poder remanescente e ele mal conseguia controlá-lo, imagina duas delas se colidindo e revertendo o choque. Era algo que até mesmo os soberanos seriam forçados a recuar. Yu Xingchen, felizmente você chegou a tempo. O patriarca Hong soltou um suspiro. No momento crítico, Zhao Feng e Yu Tianyao exerceram em muito o poder das duas armas de nível terra e, embora ele e o soberano Bayundao pudessem detê-los, eles não poderiam garantir que os dois reis dos gênios incomparáveis saíssem intactos. Já Yu Xingchen tinha essa capacidade. Ele separou, controlou a força e dissolveu o poder da colisão das armas de nível terra, sem ferir Zhao Feng e Yu Tianyao. Yu Tianyao se acalmou, então cumprimentou os dois soberanos, mas ele não pretendia ficar por muito tempo. Tianyao, o tempo está se esgotando, sairemos imediatamente. Essa é uma oportunidade que só aparece uma vez a cada 20 anos. Yu Xingchen tinha uma expressão de pressa, então apoiou seu filho pelo ombro. Ok. Yu Tianyao assentiu, seu rosto estava um pouco magro e seu corpo fraco. Antes de sair, ele olhou profundamente para Zhao Feng e sussurrou: antes de partir do domínio da Flor Azul, encontrar um oponente tão poderoso como você, foi algo realmente inesperado. Zhao Feng ficou surpreso. Não era difícil imaginar que Yu Tianyao estava inicialmente determinado a vencer e nunca pensou que não venceria. Em todo o continente, você é o meu único rival. Zhao Feng assentiu ligeiramente. A força de Yu Tianyao também superou suas expectativas. Antes de usar o holograma da lança de nível terra, ele só conseguirá arrancar um empate contra Yu Tianyao. Mesmo quando usado a arma de nível terra, ainda seria difícil para ele vencer. Vamos lutar de novo algum dia. Talvez daqui 5 anos. 10 anos, ou até mais. A aura de Yu Tianyao ficou extremamente fraca. 5, 10 anos ou mais.
Zhao Feng não pode deixar de ficar surpreso. Parecia que Liu Tianyao estava deixando o domínio da flor azul e indo para um lugar extremamente distante. Que tal um acordo e lutarmos novamente daqui 10 anos, ponto. Fadiga tomou conta de Liu Tianyao, fazendo com que mal pudesse manter os olhos abertos. Usar excessivamente a linhagem celestial de batalha, incomparável, o esgotou mentalmente. Ok, daqui 10 anos então. Zhao Feng acenou com a cabeça. Ele também sabia que fazer qualquer avanço após o Ranklord verdadeiro era muito mais lento e, muitas vezes, um gargalo poderia levar décadas para ser rompido. Para um cultivador, 10 anos não era um tempo extremamente longo. Vamos! Liu Xingchen interrompeu a conversa dos dois, então pegou Liu Tianyao, se transformou em um brilhante e magnífico feixe de luz e desapareceu por entre as nuvens. Algum tempo depois, Liu Xingchen e Liu Tianyao já haviam percorrido centenas de quilômetros. Pai, se você não nos parasse, o vencedor dessa luta teria ido eu. As pálpebras de Liu Tianyao tremiam levemente. Em teoria, a linhagem celestial de batalha, incomparável, não possui limites. Se a luta continuasse, sua linhagem poderia ser continuamente estimulada, então suas chances de ganhar eram maiores. O soberano Liu Xingchen não discordou. Se Zhao Feng estivesse presente, ele ficaria chocado com essa parte. Como pode haver uma linhagem tão aterrorizante que não tinha limites e podia constantemente melhorar o poder de batalha? Ao ouvir isso, um sorriso apareceu nos lábios de Liu Tianyao ao receber o reconhecimento de seu pai. Mas as palavras de Liu Xingchen mudaram um pouco. A consequência de usar a linhagem celestial de batalha, incomparável, provavelmente seria a morte mesmo se vencesse, enquanto Zhao Feng continuaria vivo mesmo se ele perdesse. Pai! A expressão de Liu Tianyao mudou. Portanto, o vencedor final seria Zhao Feng. Liu Xingchen suspirou friamente. Ao ouvir isso, Liu Tianyao parecia não estar convencido, mas as próximas palavras de seu pai o deixou sem palavras. Ao longo da história, independente da vitória ou derrota, aqueles que viveram até o fim são os verdadeiros vencedores. Liu Tianyao caiu em pensamento. A linhagem celestial de batalha, incomparável, poderia, teoricamente, continuar a aumentar o poder de batalha, contanto que a força vital do usuário não se esgotasse. No entanto, para usá-la, teria que pagar um preço equivalente. Simplificando, o quanto você usar maior será o valor a ser pago. Uma troca equivalente. Olhando para a situação entre Liu Tianyao e Zhao Feng. Se Liu Tianyao vencesse, o valor a ser pago provavelmente seria a morte. Pois devido à poderosa resiliência e uma estável taxa de velocidade por parte de Zhao Feng, seria difícil para ele derrotar este último rapidamente. Se Liu Tianyao quisesse ganhar, o preço a pagar realmente seria a morte. Tianyao, não se force demais, durma um pouco. Pode deixar que eu cuido do resto. Liu Xingchen disse, revelando um traço caloroso em seu sorriso. Ele então desacelerou um pouco para que Liu Tianyao ficasse mais confortável, dormindo apoiado em suas costas. Na realidade, Liu Xingchen havia se mantido longe, afastado e assistindo a maior parte da batalha. No final, um empate foi a situação mais ideal de seu ponto de vista. Devido ao caminho de cultivo suave de Liu Tianyao, o que ele precisava era de um rival à altura que aguçasse seu espírito e não deixasse que sua autoconfiança aumentasse demais. Como pai, as ações de Liu Xingchen podem ser dito como boas. Mas o que ele não sabia era que esse tipo de mentalidade também beneficiaria Zhao Feng.